2 de julho de 2008, Colômbia. 2 helicópteros pousam na clareira da selva. Rebeldes das Farc cumprimentam homens em trajes revolucionários sem perceber que acabaram de dar as boas-vindas ao seu pior pesadelo. Em minutos, seus valiosos reféns desaparecerão, no que se tornaria o resgate mais audacioso da história. Aqui estão 6 vezes em que cartéis mexeram com as forças especiais erradas. 7 de fevereiro de 1985, Guadalajara, México. Um agente americano do DEA desaparece em plena luz do dia. Henrique Kiki Camarena estava indo almoçar com sua esposa quando homens armados o forçaram a entrar em um carro e partiram em alta velocidade. Mas o que o cartel de Guadalajara não percebeu foi que, ao mirarem Kiki, eles haviam acabado de assinar sua própria sentença de morte. O que se seguiu foi a Operação Leyenda, uma missão que exporia o poder brutal dos cartéis mexicanos e mostraria até onde os Estados Unidos iriam quando alguém mexe com um dos seus. 1980, México. Embora hoje os avós passem férias em suas belas praias e as pessoas vivenciem sua cultura rica e imensa, o México naquela época era o epicentro do tráfico de drogas. E à frente desse comércio, o cartel de Guadalajara, liderado por Miguel Ángel Félix Gallardo, que também era conhecido como o Padrinho, o cartel controlava vastas quantidades do tráfico de drogas, empurrando literalmente toneladas de drogas para os Estados Unidos, todos os dias. E foi aí que Kiki Camarena entrou em cena. Ele não era um agente comum, ele era apaixonado, destemido e profundamente comprometido em desmantelar os cartéis. E este não foi um trabalho em que ele caiu de paraquedas. Era quem ele sempre foi. Mesmo quando criança, a mãe de Kiki, vista aqui, via aquele fogo inconfundível por justiça que simplesmente não se apagava. Legenda. Quando era niño, muito travieso. Muito travieso. Chiqui, esto, lo otro. Mamá, déjeme a mí solo. Y me dijo, voy a subir alto, 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 mucho, mucho para arriba. Seu trabalho já havia levado à descoberta de uma enorme plantação de drogas, conhecida como Rancho Búfalo, o que enfureceu o cartel. Essa plantação valia bilhões, e em uma única operação, Kiki sozinho lhes custou mais dinheiro do que a maioria das pessoas jamais verá em 10 vidas. E foi exatamente aí que o cartel de Guadalajara anotou Kiki pela primeira vez. 7 de fevereiro de 1985, Consulado dos Estados Unidos, Guadalajara. Kiki é sequestrado em plena luz do dia. Testemunhas o viram sendo forçado a entrar em um carro por homens armados, e o que se seguiu foi uma busca massiva de 1 mês por um agente do DEA dos Estados Unidos nas profundezas do território do cartel e uma lição dolorosa para os traficantes sobre o que acontece quando eles miram em agentes americanos. O DEA lançou uma investigação sem precedentes. A Operação Leyenda, nomeada a partir da palavra em espanhol para lenda, nasceu. A missão era encontrar Kiki e levar as pessoas que o levaram à justiça. Mas esta não foi apenas uma busca por um homem. Foi o início da Guerra da América contra os cartéis. Over several days, including a gruesome event that ultimately resulted in his death. That's the red line that doesn't get crossed. Esta investigação rapidamente revelou uma verdade horrível. Kiki havia sido torturado e depois assassinado. Os detalhes do que aconteceu a seguir são horríveis. Depois que o pegaram, Kiki foi levado para uma casa, onde o torturaram por dias. Os espancamentos foram implacáveis. Kiki implorou para que parassem e pediu pela segurança de sua família, mas os membros do cartel não mostraram absolutamente nenhuma misericórdia. Eles queriam quebrá-lo completamente, antes que ele morresse, para enviar uma mensagem a qualquer um que pudesse seguir seus passos. Camarena morreu após suportar vários dias de tortura, e o que restou dele foi eventualmente encontrado enrolado em sacos plásticos e despejado na beira de uma estrada de terra qualquer. O governo dos Estados Unidos estava determinado a responder. A Operação Leyenda tornou-se uma ofensiva em grande escala, envolvendo não apenas o DEA, mas também o FBI, a CIA, bem como as autoridades mexicanas. A caçada pelos assassinos de Camarena foi implacável. Agentes do DEA, trabalhando com a polícia mexicana, rastrearam membros-chave do cartel de Guadalajara, e um por um, os perpetradores foram presos ou simplesmente mortos em tiroteios. Pela primeira vez, o cartel se viu como a caça, em vez de caçador. Uma das figuras mais notórias foi Rafael Caro Quintero, um membro de alto escalão do cartel que estava diretamente envolvido no sequestro e assassinato de Camarena. Quando o encontraram, ele vivia no luxo, provavelmente pensando que havia se safado do assassinato. Ele estava enganado. Quintero foi capturado na Costa Rica em 1985 e enviado de volta ao México, onde foi sentenciado a 40 anos de prisão. A Operação Leyenda mudou o jogo para sempre, de maneiras que muitos talvez não esperassem.
para o DEA foi um ponto de virada. A agência ganhou novos recursos e autoridade para combater o tráfico internacional de drogas. O que o cartel pensou que assustaria os agentes, em vez disso, criou um inimigo mais poderoso e determinado. Mas a operação também expôs a profunda corrupção dentro da polícia e do governo mexicanos, e logo ficou claro que os cartéis haviam se infiltrado em todos os níveis da sociedade, o que tornou incrivelmente difícil derrubá-los. Broad range of U.S. officials believes that drug dealers have corrupted some elements within the Mexican government, especially within the police, but that is talked about quietly in diplomatic circles. Mas a investigação também revelou algo ainda mais sinistro. Descobriu-se que as autoridades mexicanas não estavam apenas fazendo vista grossa, algumas estavam realmente envolvidas. Policiais, funcionários do governo e até mesmo pessoas de alto escalão na polícia mexicana ajudaram a torturar e matar Kiki, e alguns estavam até na sala quando aconteceu. Este nível de corrupção atingiu as autoridades americanas como um caminhão, e assim, o jogo todo mudou. Essa guerra às drogas não era mais simplesmente sobre prender traficantes, era sobre lutar contra um sistema inteiro construído para protegê-los. Com o passar do tempo, o impacto da Operação Leyenda só aumentou. O DEA abriu escritórios em todo o mundo, fortaleceu suas operações de inteligência e criou manuais de estratégia totalmente novos para desmantelar cartéis. E tudo porque o cartel de Guadalajara cometeu aquele erro fatal: matar um agente americano do DEA. Mas eles não foram os únicos a cometer esse erro. Alguns chefes do tráfico se achavam completamente intocáveis, como um notório chefão que escapou da prisão 2 vezes, apenas para se ver na mira de uma das caçadas humanas mais sofisticadas da história. Isso é o que vem a seguir. 22 de fevereiro de 2014, Mazatlán, México, uma cidade resort na costa do Pacífico, tipicamente cheia de turistas aproveitando o sol. Mas neste dia, algo mais estava acontecendo nos condomínios Miramar. Nas primeiras horas da manhã, uma equipe de fuzileiros navais mexicanos se preparou para invadir um apartamento de luxo. O alvo deles? O homem mais procurado de toda a América. Eles estavam prestes a capturar Joaquín El Chapo Guzmán, o homem que havia escapado por entre seus dedos várias e várias vezes. Como líder do cartel de Sinaloa, ele controlava um império global. Sua organização movia toneladas de drogas, tinha regiões inteiras do México sob seu controle e havia espalhado seus tentáculos por mais de 50 países em todo o mundo. Mas o talento mais notável de El Chapo era sua estranha habilidade de desaparecer sempre que as autoridades se aproximavam demais. 9 de junho de 1993, Guatemala. El Chapo é pego pela primeira vez e enviado de volta ao México, onde é sentenciado a 20 anos de prisão. Mas aquelas paredes da prisão poderiam muito bem ser feitas de papel, porque depois de apenas 8 anos, El Chapo conseguiu realizar seu primeiro ato de desaparecimento. Ele escapou da prisão de Puente Grande, escondendo-se em um carrinho de lavanderia e saindo tranquilamente pela porta da frente em 19 de janeiro de 2001. E pelos 13 anos seguintes, El Chapo se tornou um fantasma. Assim como nenhuma prisão podia detê-lo, nenhuma força policial conseguia encontrá-lo. Ele aparentemente desapareceu da face da terra. E, no entanto, seu império estava crescendo mais forte do que nunca. Since 1990, Border Patrol agents have discovered at least 230 cross-border tunnels running from Mexico into California and Arizona. They've seized loads of cocaine, methamphetamines and marijuana inside them. El Chapo conseguiu se manter escondido através de pura genialidade criminosa. Ele se movia entre casas seguras escondidas nas profundezas das montanhas de Sinaloa, protegido por um exército de olheiros, que avisavam sobre a aproximação das autoridades. Seus pistoleiros patrulhavam as áreas vizinhas, criando uma fortaleza invisível ao seu redor. E a cada ano que passava, sua lenda só crescia, assim como o domínio do cartel de Sinaloa no tráfico de drogas. Mas em 2014, o jogo mudou completamente. Depois de anos assistindo El Chapo escapar por entre seus dedos várias e várias vezes, as autoridades americanas e mexicanas decidiram descartar suas velhas estratégias. Em vez de perseguir toda a sua organização, eles se concentraram em um alvo, o próprio El Chapo. Tudo começou com inteligência. Os americanos trouxeram tecnologia tão avançada que podia rastrear as chamadas e mensagens de El Chapo, mesmo quando ele pensava que era invisível. El Chapo pensava que estava sendo esperto usando telefones criptografados e trocando de aparelho regularmente. Mas o que ele não sabia era que a inteligência dos Estados Unidos já havia conseguido comprometer toda a sua rede de comunicação. E por meses, eles ouviram, observaram e esperaram, montando o quebra-cabeça de seus movimentos. Acontece que El Chapo estava hospedado em um condomínio à beira-mar em Mazatlán com sua esposa, Emma Coronel, e suas filhas gêmeas.
Os planejadores da Operação Black Swan sabiam que tinham uma única chance, então o plano deles era simples. Eles atacariam ao amanhecer, quando os guardas estariam cansados e a segurança em seu ponto mais fraco. Eles usariam apenas fuzileiros navais mexicanos, porque depois do que aconteceu com Kiki Camarena, eles eram a única força mexicana em que os americanos confiavam plenamente. A equipe teria então que se mover na velocidade da luz, evitando quaisquer tiroteios que pudessem dar a El Chapo preciosos segundos para desaparecer novamente. A operação de 2014 foi bem sucedida e El Chapo foi capturado e preso mais uma vez. Mas em uma reviravolta quase inacreditável, em 11 de julho de 2015, ele escapou novamente, desta vez através de um elaborado túnel de 1 milha de comprimento cavado diretamente no chuveiro de sua cela. 8 de janeiro de 2016. Após 6 meses foragido, as autoridades mexicanas lançaram mais uma operação para recapturar El Chapo. As ruas permaneceram em silêncio mortal, enquanto os fuzileiros navais se dirigiam para a casa segura, onde se dizia que Chapo estava. Esta filmagem de câmera corporal captura a incursão real, momento a momento. Fuzileiros navais varrem os corredores com suas armas, quando de repente, tiros irrompem. Os guarda-costas de El Chapo lutam desesperadamente, tentando comprar para seu chefe aqueles preciosos segundos de que ele precisa para desaparecer novamente. Os fuzileiros navais respondem com força avassaladora. Cômodo por cômodo, eles limpam o prédio, até tropeçarem em um espelho que não parece certo. Eles o quebram para encontrar um quarto escondido atrás. Mas mais uma vez, estava vazio. El Chapo conseguiu escapar por um alçapão escondido. Os fuzileiros navais encontraram uma coleção de armas no apartamento, incluindo granadas foguete e fuzis de assalto. E então, seus rádios chiaram com notícias urgentes. El Chapo havia sido visto do outro lado da cidade. Ele conseguiu escapar por um sistema de túneis, que passava por baixo do prédio e emergiu a apenas algumas quadras de distância, tentando fugir em um carro velho e batido. Os fuzileiros navais correram para interceptá-lo e cercaram o veículo antes que ele pudesse desaparecer novamente. Enquanto levavam El Chapo, um fuzileiro naval lembrou-se do olhar em seu rosto, não de raiva ou desafio, mas de choque. Talvez pela primeira vez em sua vida, El Chapo havia sido superado, e desta vez, o governo mexicano não estava correndo riscos. Em um ano, eles o extraditaram para os Estados Unidos, onde ele foi julgado em Nova York. World's most wanted narco looked confused, overwhelmed even, asking the DEA agent, "Where am I?" Nueva York, they told him. His face says it all. 2019. Após um dramático julgamento de 3 meses que revelou o funcionamento interno do cartel de Sinaloa, El Chapo foi condenado em todas as acusações e sentenciado à prisão perpétua mais 30 anos. E hoje, ele está na ADX Florence, no Colorado, a prisão de segurança máxima mais segura da América. Mas enquanto a Operação Black Swan exigiu armas e arites, nossa próxima história revela uma abordagem completamente diferente para derrubar organizações criminosas. 2 de julho de 2008, uma clareira remota na selva na Colômbia. 2 helicópteros civis descem do céu, levantando poeira ao pousar. Homens com camisetas de Che Guevara e braçadeiras das Farc saem, cumprimentando os guardas. Parece uma transferência de prisioneiros de rotina, mas estes não eram rebeldes das Farc. E esta não era uma transferência de rotina. Esta foi a Operação Jaque, o resgate de reféns mais ousado e criativo da história moderna. Mas como as forças especiais colombianas realizaram uma missão tão audaciosa que poderia fazer parte de um roteiro de Hollywood? E como eles libertaram 15 reféns, incluindo a ex-candidata presidencial Ingrid Betancourt, sem disparar um único tiro? Início dos anos 2000, Colômbia. O país estava sendo dilacerado por um conflito civil brutal com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, conhecidas como Farc. Eles eram um enorme exército de guerrilha, com 18 mil combatentes, que controlavam vastos territórios e se financiavam através de sequestro, extorsão e tráfico de drogas. As Farc transformaram o sequestro em uma indústria. A certa altura, eles mantinham mais de 700 reféns em campos de prisioneiros na selva, forçando as famílias a ouvir gravações de prova de vida no rádio, enquanto exigiam milhões em resgate. E entre seus cativos mais valiosos
estava Ingrid Betancourt, uma política franco-colombiana que foi sequestrada em 2002 enquanto fazia campanha para presidente. Seu cativeiro se tornou uma causa internacional, com seu rosto aparecendo em cartazes por toda a Europa e manifestações regulares exigindo sua libertação. Simplemente nunca había experimentado lo que era el verdadero miedo. Esto cambió el 23 de febrero del 2002. Yo en ese momento era candidata a la presidencia de Colombia y estaba adelantando mi agenda de campaña cuando fui detenida por un grupo de hombres armados. Ao lado de Betancourt estavam outros 14 reféns de alto valor, incluindo 3 contratados de defesa americanos, Keith Estancel, Mark Gonçalves e Thomas House. O avião deles caiu em território das Farc em 2003, durante uma missão antinarcóticos, e eles eram prisioneiros desde então. There was a time that when I slept, I would dream that I was free. That time was only a few days ago. It feels so good to be free here now with all of you. Eram mantidos acorrentados pelo pescoço, forçados a marchar por dias, através da selva densa, sempre que os militares se aproximavam demais e viviam com medo constante de execução. Alguns deles estavam cativos há mais de uma década, com pouca esperança de ver suas famílias novamente. Por anos, o governo colombiano esgotou todas as opções para libertar os reféns. Tentativas anteriores de resgate militar terminaram em desastre. Durante uma operação, as Farc executaram 11 políticos ao primeiro som de soldados se aproximando. As negociações de paz fracassaram repetidamente, com os guerrilheiros fazendo exigências que o governo simplesmente não podia aceitar. E em 2008, o presidente Álvaro Uribe estava no limite. Foi quando a inteligência militar colombiana apresentou um plano de resgate tão ousado e inesperado que as Farc nunca o antecipariam. A Operação Jaque, que leva o nome do termo em espanhol para cheque-mate, foi diferente de qualquer resgate de reféns anterior. Não haveria incursões, nem tiroteios, nem confronto direto. Em vez disso, o plano dependia inteiramente do engano. A inteligência colombiana descobriu que a liderança das Farc planejava mover Betancourt e os outros reféns de alto valor para um novo local. Isso criou uma oportunidade rara, um momento em que os reféns estariam reunidos e em movimento. O plano era tão ousado quanto arriscado. As forças especiais colombianas se passariam por membros das Farc e trabalhadores humanitários de uma ONG internacional fictícia. Eles convenceriam o comandante local das Farc de que haviam sido enviados pela liderança das Farc para buscar os reféns e transportá-los para se encontrar com Alfonso Cano, o principal líder do grupo. Mas para que isso funcionasse, cada detalhe tinha que ser perfeito. Os soldados passaram meses deixando crescer o cabelo e a barba para parecerem guerrilheiros. Eles estudaram horas de vídeos das Farc para adotar os maneirismos, gírias e a retórica revolucionária corretos. Alguns até se infiltraram com ex-membros das Farc para aperfeiçoar seu disfarce. Os soldados colombianos foram treinados por conselheiros das Forças Especiais Americanas que os ajudaram a criar uma história de cobertura inquebrável e praticaram todos os cenários possíveis. E se esta operação parece um filme de Hollywood, é provavelmente porque foi ensaiada como um. Se as Farc percebessem que era um truque, a equipe de resgate estaria em menor número em território hostil e os reféns seriam mortos imediatamente. Prosseguimos para 2 de julho de 2008. A operação foi posta em movimento. 2 helicópteros Mi-17 brancos, disfarçados para parecerem aeronaves civis, usadas por organizações humanitárias, decolaram em direção ao ponto de encontro na selva. A bordo estavam soldados de elite colombianos, disfarçados de rebeldes das Farc, trabalhadores humanitários e jornalistas. Eles até trouxeram um falso refém australiano, para tornar o cenário mais crível. Quando pousaram no ponto de encontro, o verdadeiro comandante das Farc, César, os cumprimentou, completamente sem saber. Os soldados disfarçados permaneceram no personagem o tempo todo. Eles até falaram em linguagem revolucionária e apresentaram ordens falsas da liderança das Farc. Eles disseram a César que estavam lá para transportar os reféns para se encontrar com Alfonso Cano para uma possível troca de prisioneiros. E funcionou. As Farc pareceram acreditar neles. Mas o verdadeiro teste veio quando os reféns foram trazidos da selva. Betancourt e os outros não tinham ideia de que era uma tentativa de resgate. Eles pensaram que estavam simplesmente sendo transferidos para outro acampamento, algo que já havia acontecido muitas vezes antes. Então, a equipe disfarçada teve que convencer tanto os guardas das Farc quanto os próprios reféns de que esta era uma operação legítima. Enquanto os reféns embarcavam nos helicópteros, o comandante das Farc, César, e um de seus tenentes pediram para ir junto. A equipe de resgate não esperava por isso, mas não podiam recusar sem levantar
levantar suspeitas. Eles concordaram, trazendo os 2 membros das Farc a bordo. Assim que todos estavam nos helicópteros e as portas se fecharam, a operação entrou em sua fase mais perigosa. Os pilotos decolaram e, uma vez que estavam seguros no ar, eles rapidamente dominaram os 2 membros das Farc e anunciaram aos reféns atônitos que estavam livres. Inside the helicopter, one of their rescuers in disguise yells, "We're the Colombian Army and..." Están libres ahí. You're free now. This man was held for a decade. 10 years later, 10 years later. This is the moment every dream they dared not hope came true. No início, os reféns ficaram em choque. Alguns até pensaram que era apenas mais um truque para quebrá-los. Mas à medida que a realidade se instalava, o helicóptero explodiu em lágrimas, orações e abraços. Betancourt, que suportou 6 anos de cativeiro, descreveu mais tarde o momento. O helicóptero quase caiu do céu porque estávamos pulando, gritando, chorando, abraçando uns aos outros. A operação foi impecável. Nem um único tiro disparado e nenhuma única pessoa ferida. Todos os 15 reféns foram resgatados, 2 líderes das Farc foram capturados e o resto da unidade das Farc não tinha ideia do que havia acontecido, até que os helicópteros já estivessem longe. A Operação Jaque desferiu um golpe psicológico devastador nas Farc. Mostrou que suas comunicações não eram seguras, que sua cadeia de comando podia ser personificada e que até mesmo seus reféns mais bem guardados não estavam seguros. Foi uma humilhação da qual eles nunca se recuperaram totalmente. Para a Colômbia, foi um ponto de virada em sua longa luta contra os guerrilheiros. O apoio público ao governo disparou, e a imagem das Farc como uma força invencível da selva foi despedaçada. Em poucos anos, as deserções aumentaram e o poder das Farc começou a declinar. E em 2016, eles concordariam com um acordo de paz e deporiam suas armas. Mas enquanto a Operação Jaque dependia de um engano elaborado, nossa próxima história mostra como o terrorista mais procurado do Peru foi finalmente derrubado por algo chocantemente simples, um tubo de remédio descartado. 12 de setembro de 1992, Lima, Peru. Em um bairro tranquilo de classe média, uma casa de 2 andares fica na rua Los Sauces, no distrito de Surquillo. Por fora, parece uma casa qualquer, mas atrás dessas paredes está Abimael Guzmán, o cérebro por trás de uma das organizações terroristas mais brutais da América Latina. E do lado de fora, membros da unidade de elite da Polícia do Peru, a DINCOT, estão prestes a agir. Início dos anos 80, Peru. O país estava lentamente mergulhando no caos. E no centro de tudo estava o Sendero Luminoso, ou o Caminho Iluminado, um dos grupos guerrilheiros mais assustadores que existem. Fundado pelo ex-professor de filosofia Abimael Guzmán, combinava a ideologia maoísta com uma devoção quase religiosa à violência, que chocou até outros movimentos revolucionários. On April 19, 1980, Guzmán ordered Shining Path followers to take up arms and prepare to cross a river of blood in their quest for power. Guzmán, que se autodenominava Presidente Gonzalo, queria destruir completamente a sociedade peruana para poder reconstruí-la do zero mais tarde. Sob sua liderança, o Caminho Iluminado lançou uma campanha de terror diferente de tudo que o Peru já tinha visto. Para cambiar uma sociedade necessariamente tiene que haber un enfrentamento. E isso implica violência. Entre os anos de 1980 e 1992, o conflito ceifou quase 70 mil vidas. O Caminho Iluminado bombardeou torres de eletricidade, deixando Lima na escuridão por semanas. Eles assassinaram prefeitos, professores e líderes comunitários. E eles massacraram aldeias inteiras suspeitas de cooperar com o governo, às vezes usando até facões para economizar suas valiosas balas. Em 1990, o Caminho Iluminado controlava aproximadamente 40% do território do Peru. Lima estava cercada por zonas vermelhas, onde as forças do governo não podiam entrar. Carros-bomba explodiam nas ruas da capital semanalmente. Embaixadas estrangeiras alertavam seus cidadãos para não visitarem o Peru, e a economia do país estava em queda livre, com a inflação atingindo 7.650% em 1990. O governo parecia impotente. As operações militares no campo não conseguiram parar a insurgência e, muitas vezes,
resultaram em abusos de direitos humanos que empurraram mais pessoas para o lado dos rebeldes. A situação parecia sem esperança, até que uma unidade de inteligência policial especializada decidiu tentar uma abordagem completamente diferente. A DINCOT, a Direção Nacional contra o Terrorismo do Peru, foi formada especificamente para combater o Caminho Iluminado. Mas ao contrário dos militares, que se concentravam em confrontar os guerrilheiros no campo, a DINCOT mirava diretamente na liderança da organização. O general Antônio Quetim Vidal, chefe da DINCOT, montou uma pequena equipe de detetives liderada pelo comandante Marco Miyashiro. Sua missão era aparentemente impossível. Eles tinham que encontrar Abimael Guzmán, que não era visto em público desde 1979 e cujo paradeiro era um dos maiores mistérios do Peru. Había un enfrentamiento, capturaron como a 6 subversivos. Se los suben al helicóptero, los amarran de los pies, se los cuelgan como racimos, a los 6, ¿no? Entonces comienzan a interrogarlos. Esa gente como tenía una ideología bien metida en el cerebro, entonces daban vivas a su partido, a Abimael Guzmán, y se negaban a hablar. Entonces le iban cortando las sogas que estaban amarradas a sus pies y lo iban dejando caer. A equipe da DINCOT sabia que não poderia lutar contra o Caminho Iluminado apenas com força, então a inteligência teria que ser sua principal arma. E assim eles começaram a se infiltrar meticulosamente nas redes de apoio urbano da organização, transformando membros capturados em informantes e seguindo todas as pistas possíveis, por menores que fossem. Uma de suas principais vantagens era que muitos oficiais da DINCOT vinham das mesmas áreas rurais e bairros de classe baixa que os membros do Caminho Iluminado. Eles entendiam o contexto cultural e podiam se misturar durante as operações de vigilância de maneiras que as unidades militares não conseguiam. No entanto, esses homens não tinham ideia de que sua maior pista viria de algo que todos jogam fora: o lixo. Início de 1992, Lima, Peru. A DINCOT invadiu uma casa segura do Caminho Iluminado e descobriu tubos de remédio descartados para tratar psoríase. Isso poderia facilmente ter sido descartado como apenas mais um item sem importância, mas os homens que trabalhavam neste caso dia e noite sabiam que esta poderia ser a pista que estavam esperando. Seus relatórios de inteligência mencionavam anteriormente que Guzmán sofria desta condição de pele e o remédio era de uma marca rara e de alta qualidade. Esta pequena pista desencadeou uma investigação intensiva. A DINCOT rastreou as vendas do medicamento em farmácias por toda Lima, identificando eventualmente vários locais onde alguém comprava regularmente a marca específica. Eles então estabeleceram vigilância nessas áreas, procurando por qualquer coisa que pudesse parecer incomum. Então, outra pista surgiu quando invadiram uma casa usada para uma apresentação de balé do Caminho Iluminado. Acontece que a organização terrorista tinha sua própria companhia de dança que apresentava balé revolucionário. A casa continha fotografias mostrando Guzmán em tempos relativamente recentes, confirmando que ele estava de fato em Lima e permitindo que os agentes atualizassem sua compreensão de sua aparência. Setembro de 1992. Após extensos esforços, a DINCOT finalmente conseguiu restringir sua busca a um bairro específico. Eles notaram uma casa onde o lixo continha garrafas vazias de álcool de alta qualidade e bitucas de cigarro de uma marca estrangeira cara, o que era incomum em uma área de classe média durante uma crise econômica. A casa era supostamente usada como um estúdio de dança por Maritza Garrido, mas seu comportamento não correspondia à sua história. 12 de setembro de 1992. A DINCOT agiu. Em uma incursão precisamente executada, eles invadiram a casa na rua Los Sauces. No andar de cima, eles encontraram Abimael Guzmán sentado em uma escrivaninha em um quarto forrado de livros. If one dies, this remains in others, and this will never be erased, said Guzmán, convinced his legacy would live on. O que mais surpreendeu os oficiais foi como Guzmán se rendeu sem resistência. O homem que havia ordenado inúmeros assassinatos brutais e se retratava como um líder revolucionário destemido, simplesmente levantou as mãos. Ao lado dele, havia vários membros de alto escalão do Caminho Iluminado, incluindo sua amante e segunda em comando, Helena Iparraguirre. A casa continha um tesouro de inteligência, discos de computador com listas de membros, planos de ataques futuros e toda a estrutura financeira do Caminho Iluminado. Esta informação se provaria inestimável para desmantelar o resto da organização. A captura de Guzmán foi anunciada ao público peruano no dia seguinte, e para evitar quaisquer mitos sobre sua fuga ou morte em batalha, o governo tomou a medida incomum de apresentá-lo à mídia em uma bizarra aparição encenada. Trancado em uma jaula, vestindo um uniforme de prisão listrado, Guzmán esbravejava, conclamando seus seguidores a continuar a revolução.
Mas a imagem do líder outrora misterioso, reduzido a um homem envelhecido e enjaulado, destruiu a aura de invencibilidade que o Caminho Iluminado cultivou cuidadosamente todos esses anos. E sem a liderança de Guzmán, o Caminho Iluminado rapidamente se fragmentou. Muitos membros se renderam ou foram capturados em incursões subsequentes. E embora grupos dissidentes continuassem lutando em áreas remotas, a ameaça à existência do Peru efetivamente acabou a partir daquele dia. A Operação Vitória teve sucesso, onde anos de operações militares falharam porque reconheceu uma verdade fundamental sobre organizações terroristas. Elas podem ter estruturas complexas, mas muitas vezes dependem fortemente de líderes carismáticos-chave. Ao reunir pacientemente informações e concentrar recursos na captura de Guzmán, em vez de lutar todas as batalhas, a DINCOT desferiu um golpe forte que a força militar sozinha nunca poderia alcançar. Para o Peru, a captura de Guzmán marcou o início da recuperação. A economia se estabilizou, o investimento estrangeiro retornou e as pessoas puderam andar pelas ruas de Lima sem medo de bombardeios. Abimael Guzmán passou o resto de sua vida na prisão e morreu em 2021, aos 86 anos. Sua revolução falhou, mas as cicatrizes que deixou no Peru ainda podem ser vistas hoje. Após o sucesso do Peru com o trabalho de detetive à moda antiga, a próxima história mostra o que acontece quando os planos saem espetacularmente pela culatra, quando uma operação destinada a pegar traficantes de armas do cartel acaba armando os próprios criminosos que visava. Número 2. Operação Fast and Furious. Outubro de 2009, Phoenix, Arizona. Agentes da ATF observam compradores suspeitos adquirirem vários fuzis semiautomáticos, mas em vez de fazer prisões, eles os deixam ir, na esperança de rastreá-los até membros de alto escalão do cartel em uma data posterior. Este foi o início do que mais tarde seria conhecido como Operação Velozes e Furiosos. Once I arrived in Juarez, within an hour over the police scanners, a body had been found. And then maybe 30 minutes later, another body, and then another body, and by the end of the day, it was about 10. Next day, 10. Next day, 10. It was saddening. It was kind of terrifying. Do outro lado da fronteira, em Ciudad Juárez, México, La Línea, o braço armado do cartel de Juárez, estava envolvido em uma guerra sangrenta com o cartel de Sinaloa. Composta em grande parte por ex-policiais, La Línea combinava treinamento policial com a violência do cartel para aterrorizar a região. O conceito por trás de Velozes e Furiosos parecia sólido na teoria: rastrear as armas para identificar redes inteiras de tráfico. Mas havia um problema enorme: a ATF não tinha a capacidade de seguir essas armas uma vez que cruzassem para o México. Então, deixar as armas irem, muitas vezes, significava perdê-las completamente. Entre 2009 e 2011, suspeitos sob vigilância compraram mais de 2.000 armas de fogo, avaliadas em mais de $1,5 milhão. Essas armas, incluindo fuzis de precisão calibre .50, desapareceram então através da fronteira, muitas acabando diretamente nas mãos dos cartéis. À medida que a violência aumentava no México, essas armas começaram a aparecer em cenas de crime, e uma das figuras mais notórias de La Línea, Marco Antônio Guzmán, vulgo El Brad Pitt, até foi pioneiro no uso de carros-bomba pelo cartel. Esta operação permaneceria oculta por anos, isto é, até que uma descoberta trágica expusesse tudo. 14 de dezembro de 2010, Arizona. O agente da patrulha de fronteira Brian Terry foi morto em um tiroteio. E no local, os investigadores encontraram 2 fuzis que foram rastreados até a Operação Velozes e Furiosos. Denunciantes de dentro da ATF contataram o Congresso, revelando o programa secreto. Audiências no Congresso se seguiram, juntamente com uma investigação do inspetor-geral que identificou 14 funcionários responsáveis pelas falhas da operação. As consequências políticas foram sem precedentes. A Câmara dos Representantes considerou um procurador-geral em exercício em desacato ao Congresso pela primeira vez na história. Enquanto isso, no México, as armas continuavam a ceifar vidas. Em 2016, armas de fogo da Velozes e Furiosos foram encontradas em pelo menos 69 cenas de crime no México, ligadas à morte de aproximadamente 200 cidadãos mexicanos, incluindo o agente Terry. No drug kingpins were ever arrested, but the drug cartels became well-armed. Records obtained by CBS News show the weapons were used in a U.S. immigration agent's murder last year in Mexico. They were also used by drug cartels that assassinated a Mexican official's brother and attacked 2 Mexican government helicopters. A seguir, algo completamente diferente.
A história de um único comandante da Marinha Mexicana, cuja crueldade causava tanto medo nos membros do cartel que eles tremiam à mera menção de seu nome. 2016. Tamaulipas, México, membros do poderoso Cartel do Golfo recebem notícias perturbadoras. Um certo comandante da Marinha Mexicana foi visto em seu território. Em poucas horas, os olheiros são dobrados, as casas seguras e esvaziadas, e alguns líderes de cartel até optam por fugir da área completamente. O que poderia fazer homens que se envolvem regularmente em violência brutal reagirem com tanto medo? Foi a chegada de El Marino Louco, ou o Fuzileiro Louco em português. Estamos nesta terra tão bonita, Tampico, Tamaulipas, para estar agarrando estos... vamos agarrar malacos que se... Bueno. El Marino Louco não é um personagem do folclore dos cartéis. Ele é uma pessoa real, um oficial da Marinha Mexicana chamado Eric Morales Guevara, que comandava uma unidade de forças especiais encarregada de combater os cartéis no norte do México. Mas ao contrário de outros comandantes militares que seguiam protocolos padrão, Morales Guevara desenvolveu sua própria abordagem única de guerra psicológica. Seu território era principalmente Tamaulipas e Nuevo León, regiões dominadas pelo Cartel do Golfo, uma das mais antigas e poderosas organizações criminosas do México. Esta era uma organização sofisticada, com armas de nível militar, milhares de membros e controle sobre cidades inteiras. E enquanto a maioria das operações militares se concentrava em prisões e apreensões, Morales Guevara reconheceu que os cartéis derivavam muito de seu poder do medo e do respeito. Então ele decidiu atacar as coisas que eles prezavam ainda mais do que seus carregamentos de drogas. E isso era seu orgulho. Seus métodos eram tão eficazes quanto chocantes. Quando o louco invadia as casas seguras dos cartéis, ele avançava e fazia seu trabalho confiscando drogas e armas. Mas ele ia um passo além. Ele humilhava os membros do cartel de maneiras projetadas para despojá-los de sua imagem temível. Uma de suas operações mais infames teve como alvo Silvestre Raro Rodrigues, conhecido como El Tive, um líder do Cartel do Golfo em Tampico. A equipe de Morales Guevara não apenas invadiu sua casa, destruiu seus bens e depois pegou as cinzas do pai de El Tive de um memorial na casa, deixando o retrato de seu pai vandalizado. Isso foi uma escalada além das regras não escritas, até mesmo de seus conflitos brutais. El Tive ficou tão enfurecido que teria colocado uma recompensa de $3 milhões pela cabeça de Morales Guevara, uma das maiores já oferecidas por um oficial militar mexicano. Mas isso foi apenas o começo. Em outra incursão notória, Morales Guevara capturou um líder de cartel, conhecido como El Mimido, mas prendê-lo não foi o suficiente para El Marino Louco. Ele então o vestiu com lingerie feminina, maquiou-o e o forçou a beijar seus próprios pistoleiros diante das câmeras. As fotos do incidente foram então vazadas para as redes sociais. Essas táticas psicológicas tiveram um efeito que foi além da humilhação individual. Elas mudaram toda a dinâmica entre os militares e os cartéis. Por anos, os membros do cartel se retrataram como figuras destemidas e intocáveis, mas El Marino virou essa narrativa de cabeça para baixo, fazendo-os parecer vulneráveis e ridículos. E, no entanto, apesar de sua eficácia óbvia, seus métodos eram considerados altamente controversos, mesmo dentro do exército mexicano. Organizações de direitos humanos chegaram a acusá-lo de tortura e abuso de poder. Colegas de farda temiam que ele provocasse uma retaliação ainda mais brutal dos cartéis. O veículo de notícias americano Breitbart, que acompanha de perto as questões de segurança na fronteira, publicou vários relatórios sobre suas operações, destacando tanto sua eficácia quanto as preocupações éticas que levantaram. Eu não sei, a humilhação psicológica era justificada no combate a organizações responsáveis por milhares de assassinatos? Eu vou ir além e dizer que sim, debate permanece sem solução. O que é inegável é que suas táticas o tornaram o inimigo mais odiado dos cartéis. Narcofaixas, as grandes mensagens públicas que os cartéis usam para se comunicar, começaram a aparecer por Tamaulipas com ameaças especificamente direcionadas a El Marino Louco. Saca só, o Cartel do Golfo o acusou publicamente de corrupção, alegando que ele roubava armas e dinheiro durante as incursões, embora muitos vissem isso como uma tentativa de desacreditar seu adversário mais eficaz. Hoje, o paradeiro de El Marino Louco permanece desconhecido. Talvez ele tenha sido dispensado da Marinha, ou talvez a recompensa do cartel tenha sido paga. No entanto, há uma terceira teoria, de que El Marino Louco continua a operar, agora liderando seu próprio esquadrão antidrogas fora dos canais oficiais. Às vezes, fotos de membros de cartel vestidos com lingerie e presos aparecem nas redes sociais. Mas se é o próprio El Marino Louco ou outros membros do exército mexicano simplesmente prestando homenagem, é difícil dizer.